Bom dia a todos, sejam todo mundo muito bem-vindos na nossa aula de biologia, né? E hoje nós vamos trazer um conteúdo muito bacana que nós estamos vivendo inclusivamente no momento de pandemia e que com certeza vai cair alguma questão sobre a vacina ou sobre o soro, né? Até mesmo o coronavírus. Então, esse ano, com certeza, alguma questão aí, tanto em vestibulares quanto no Enem, vai cair e vocês devem ficar ligados nas dicas que eu vou dar sobre isso hoje, principalmente para a gente diferenciar a questão do que é um antígeno, do que é um anticorpo, né? Para nossa aula aí. E para vocês poderem, no dia da prova, saberem logo de cara, assim que ver a questão. Vamos lá, então. Vamos começar com o nosso conteúdo, né? Os conceitos que a gente vai falar, o que nós iremos que eu vou abordar aqui hoje para vocês, está relacionado sobre alguns conceitos, basicamente conceito de vacina, conceito de soro, o conceito de anticorpo e antígeno, tá? A diferença entre vacina que o pessoal confunde muito, isso é um soro, para que eu vou usar se eu uso uma vacina, se eu uso um soro? E nós vamos tentar ver a genética e o coronavírus também, tá? É mais a questão biológica mesmo desse vírus. Bom, o que nós temos então, né? O primeiro conceito que nós vamos falar é sobre os antígenos. O que vem a ser o antígeno? Então, pessoal, os antígenos são qualquer substância estranha que o vírus ou a bactéria pode emitir, que vai conter nessa estrutura, e que daí esse antígeno ele vai gerar a produção do anticorpo no nosso organismo. Porque a gente deve pensar que nós temos o sistema imunológico, o sistema imunitário do nosso corpo. E esse sistema imune ele vai combater qualquer tipo de organismo, um corpo estranho que entrar no nosso corpo. Às vezes, o que eu vou falar mais para frente também, é que o vírus pode sofrer alguma mutação e ele vai ter algumas proteínas que ele pode camuflar-se, entre aspas, e aí o nosso corpo ele acaba enganando esse sistema imune do nosso corpo, né? Bom, além disso, como eu já comentei, os antígenos eles vão desencadear uma resposta imunológica e essa resposta imunológica ela vai estar sendo expressada em o anticorpo, tá? Então, o primeiro contato que a gente tem com esse organismo, nosso corpo gera esse anticorpo e num próximo contato nós vamos ter as células de memória, isso para vacina, tá? As células de memória que aí no segundo momento não precisará produzir novamente o anticorpo, ele já está produzido, tá ok? Vamos lá. O que nós temos aqui, então? A gente pode observar ali na imagem que nós temos o antígeno em vermelho e uns glóbulos brancos que está em roxo. Esse glóbulo branco ele é responsável pelo a célula de defesa, então ele é responsável no nosso sistema imune, tá? E aí ele vai reconhecer esse antígeno. Geralmente é o linfócito B e linfócito T que gera essas respostas, esses anticorpos, né? Essa resposta imune. E aí, quando ele acaba entrando em contato e produzindo um anticorpo, o nosso corpo ali acaba liberando esses anticorpos e ele vai se encaixar com o antígeno, tá? Para poder eliminar esse organismo. Vamos observar nessa próxima imagem. Aqui é o sistema que nós temos de anticorpo e de antígeno, tá? A gente chama essa estrutura deles de chave fechadura, porque há um encaixe específico de cada antígeno com o anticorpo. Então, a gente pode observar ali na imagem que nós temos ali os antígenos representados como bola, triângulo e quadrado, tá? O anticorpo que vai ser produzido, ele vai ter que encaixar especificamente no quadrado, ou especificamente no círculo, ou especificamente no triângulo, tá? A gente não tem, aqui no caso, encaixe cruzado aí com estruturas diferentes, tá ok? Bom, falando um pouquinho de soro e de vacina juntos, tá? Ainda não estou diferenciando eles. Ambas as estruturas são considerados produtos imunizantes. Tá, mas o que vem a ser esse produto imunizante? O que é gerado pela nossa imunidade, né, e que acaba, então, eliminando esses corpos estranhos.
Ambos atuam, então, no sistema imunitário, no sistema imunológico do nosso corpo, tá? E eles evitam que esses antígenos, essas substâncias estranhas produzidas pelos organismos, causam algum tipo de danos para o nosso corpo. Por exemplo, o coronavírus, né? Quando a gente, que é o que está mais atual no momento, né? Quando a gente é infectado pelo coronavírus, muitas pessoas vão desenvolver sérios problemas. Esses problemas de saúde. Esses problemas é causado pelos antígenos que estão presentes na estrutura genética do coronavírus, tá? E aí o nosso corpo, ele acaba gerando esses anticorpos para poder combater esse organismo. Embora ambos sejam imunizadores, eles atuam de forma diferente no nosso corpo, tá? Eles têm algumas diferenças que é bem características de cada um. Por exemplo, nós temos os tipos de imunidade. Aquela imunidade passiva e a imunidade ativa. A imunidade passiva, ela é o soro, tá? A gente considera ela como um soro. Por quê? O soro, primeira coisa, ele vem da extração de veneno de algum tipo de animal, tá? Pode ser de escorpião, pode ser de cobras. Basicamente, o mais comum são as cobras, tá? Principalmente a jararaca e a cascavel, e aí nós temos o Butantan, que realiza esse tipo de procedimento. Ele gera uma proteção imediata. Então, por isso que para a gente poder aplicar o soro, a pessoa precisa já estar com algum tipo de infecção, que daí ele vai atuar na hora, no momento. Ele não gera células de memórias, então é temporário, a gente pode estar falando, tá? E aí, então, nós precisamos, numa segunda, às vezes é picado por uma cobra, tá? Então, sei lá, uma coral verdadeira. Então, você vai aplicar o soro, e se depois de um tempo você tiver o azar de ser picado novamente por essa cobra, você tem que aplicar o soro de novo, porque não cria células de memória. Bom, no caso da imunidade ativa, especificamente nós temos a vacina, tá? E ela gera uma proteção não imediata. Por isso que a gente ouve falar assim, após você tomar a vacina contra o coronavírus, você ainda não está imune, você precisa de um tempo para o seu corpo produzir. Por quê? Daqui a pouco eu vou comentar mais especificamente, porque nesse caso, a vacina, ela vai induzir o nosso corpo a produzir os anticorpos, e o soro não, já vem os anticorpos pronto, tá bom? Bom, a proteção dela é prolongada, então você fica muito tempo protegido, porque ela gera células de memória. Então, os glóbulos brancos, eles criam, então, essas células de memória, que, numa possível reinfecção, você já acaba eliminando logo de cara e ativando esses anticorpos. Da imunidade passiva, então, que nós vamos falar um pouquinho, nós temos dois tipos, que é a imunidade materna e a artificial, tá? A imunidade materna seria a transferência da mãe para a criança, para o bebê, tá? Não necessariamente só humanos que faz esse tipo, mas todos os animais que são considerados como mamíferos, são seres placentários, né? Então, organismos que têm, no caso a fêmea, tem a placenta. Essa transferência, ela vai ser transferida através do cordão umbilical, porque a mãe manda sangue também para o feto, tá? E também pode ocorrer através do colostro, que é assim, o primeiro leite materno, que é importantíssimo, da mãe para o bebê. Então ali nós vamos, nós não, as mulheres, elas vão passar a grande maioria dos anticorpos importantíssimos para os seus bebês. Isso pode acontecer em bovinos, pode acontecer em felinos, caninos, ou seja, todos os animais mamíferos que têm essa característica de amamentação. Ok? Na imunidade artificial, nós vamos administrar esses antissoros, tá? Que já contém anticorpos, isso em um animal. Um dos mais conhecidos e utilizado é o cavalo. Então, até a gente ouve falar assim, estão produzindo soro contra o coronavírus, né? Também, mas, vacina ou soro, né? Então, eles testam realmente em cavalo. Eles promovem, então, a introdução no cavalo, e esse organismo gera o anticorpo. Depois eu vou mostrar, acho que numa próxima imagem, já eu mostro para vocês, como que funciona esse esquema, tá? Mas, quando esse organismo ele atua como intermediário, os anticorpos que é produzido neles, depois é retirado e aí é aplicado no ser humano, tá? Então já vem um anticorpo pronto, o ser humano não precisa produzir. Então é um processo mais rápido, tá?
Bom, geralmente, então, esse tipo de soro atua contra os micro-organismos e também contra agentes venenosos, principalmente de peçonhas, animais peçonhentos, tá? Uma coisa interessante nessa relação da imunidade materna é que nós temos aqui uma pesquisa realizada, então, pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que ela identificou, né, 68 bebês que nasceram já com anticorpo do Covid-19. Então, a mãe, ou ela foi vacinada, ou ela adquiriu a infecção pelo coronavírus. Isso gerou anticorpos na mãe e ela passou esses anticorpos para a criança. Então, olha que legal essa questão da imunidade materna, né? Muito importante. Falando então um pouquinho sobre o soro especificamente, tá? O soro ele não possui poder de prevenção. Então não adianta você, eu não fui picado, sei lá, por uma cascavel, mas eu vou tomar o soro, que para quando eu for picado, e se eu for picado, aí não vai ter a atuação desse veneno no meu organismo, não vai manifestar nenhum tipo de problema. Então não adianta, porque ele não tem essa relação de prevenir, mas ele tem a relação de cura, o poder de cura. Caso eu seja picado por uma cobra ou um escorpião, aí sim eu vou ali, eu tomo o soro e ele vai atuar na hora, tá? Bom, pacientes recebem o anticorpo já formado, como eu mostrei para vocês, produzido em outros animais, então a gente não tem necessidade de produzi-lo. Tem uma imunidade imediata, porque é o poder de cura, é na hora, tá bom? E não dura por muito tempo. Então ela não é prolongada, né, esse processo, porque não criam células de memória. O soro, ele deve ser administrado depois da doença, como eu já comentei com vocês, então não adianta nada você ter antes da doença você tomar para prevenção. Isso aí é questão de vacina, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de soros perante a ação de alguns organismos, tá? Não é só, por exemplo, répteis, como alguns invertebrados, mas a gente pode ter também bactérias, pode ter ação viral. Então, um exemplo ali, anticrotálico, que é o soro exclusivo para cascavel, o anti-elapídico, que é exclusivo da coral verdadeira, porque ela é bem diferente da estrutura de veneno de coral verdadeira para falsa. Tem o anti-escorpiônico, que é o soro contra a picada de escorpião. Antirrábico, tá? Que é contra principalmente a questão da raiva. Os animais têm que tomar também esse antirrábico. No caso, os animais eles tomam a vacina e se a gente for se a gente for mordido por algum animal que tiver a raiva e a gente expressar esses sintomas, aí a gente vai lá e toma o soro, porque daí ele é na hora imediato, tá? O processo dele. Tem o antidiftérico, que é para difteria, tá? A principal causa é a inflamação e a ação nas amígdalas, tá? Nós temos antibotulínico, que é contra o botulismo, que é uma doença que pode causar uma estrutura neuroparalítica. E o antitimocitar. O que é isso? Às vezes, quando a gente vai fazer um transplante, esse transplante, nosso corpo às vezes recusa por ser um organismo não, né? Por ser uma estrutura estranha no nosso corpo, tá? E o que acontece? Então a gente toma esse soro e que ele vai, muitas vezes, ajudar o corpo a aceitar esse novo órgão, ok? Bom, então como é que funciona esse processo, né? Ali a gente pode ver na figura que a gente tem o cavalo como um organismo principal para a produção de soro. Então a gente vai pegar o veneno de cobra e vai aplicar no cavalo. O cavalo, o veneno, né, basicamente, ele vai ter o seu antígeno, né, o veneno da cobra. E aí, o cavalo ele vai produzir esse anticorpo contra esse veneno e depois dessa produção, aí a gente extrai o sangue do cavalo e separa pelo processo de centrifugação as hemácias, os glóbulos vermelhos do plasma, porque daí no plasma a gente vai ter glóbulos brancos, nós vamos ter plaquetas e é os glóbulos brancos que nós precisamos extrair, tá? Que é o anticorpo que vai ser gerado então. E a partir disso a gente pode aplicar ele nas pessoas, daí caso venha a ser picado por um tipo de cobra específico, tem um soro específico também para determinado tipo de organismo, como a gente já viu agora. Com relação então à vacina, nós temos ela como uma estrutura imunizante ativa. Por quê, né? Porque ela já é composta, então, por um antígeno. A gente vai ver daqui a pouco que tem vários tipos também de estrutura.
Esse antígeno, ele está ou enfraquecido ou inativo, porque também não adianta nada você aplicar um vírus ativo, né, no seu organismo, que você vai acabar tendo todos os sintomas como uma doença, como se fosse uma doença normal, ok? Ele cria células de memória, né? Então essa memória imunológica, numa possível reinfecção, nosso corpo já vai ter produzido esses anticorpos. Isso eu estou falando, pessoal, quando o organismo ele não sofre mutação, porque a partir do momento que ele sofre a mutação, o que acontece? Ele acaba se camuflando e enganando o sistema imunológico. Porque o sistema imunológico ele vai estar pronto para combater um determinado tipo de organismo. Se ele sofre uma modificação genética, aí já destabiliza todo o sistema imunológico, tá? Nós temos aqui também a questão da revacinação, porque apesar dela ser por tempo prolongado, a ação da vacina, muitas vezes a gente precisa sempre estar se atualizando, estar se revacinando, tá certo? Para garantir, então, uma proteção total. Então, como é que funciona essa relação, então, da vacina, da produção do antígeno e do anticorpo no nosso organismo? Vamos ver aqui, ó. Opa! Ali, o que a gente tem? Então, eles pegam um vírus, esse vírus está ativo e eles vão inativar esse vírus. Então, com ele inativado, e aí a gente entra em processos biotecnológicos, processos genéticos, né? Aí eles vão aplicar esse vírus inativado nas pessoas, no organismo modelo, né? Então, olha ali, em roxo nós estamos vendo nossas células de defesa entrando em contato com o vírus inativado. Quando ele entra em contato, ele gera essa resposta imunológica, que é a produção dos anticorpos. Quando ele gera essa resposta, ele começa, então, loucamente a produzir esses anticorpos. Na produção, eles acabam se conectando, né, se encaixando com o antígeno, e aí acaba destruindo, então, esse organismo. Nós podemos ter também, então esse exemplo foi de vírus inativado. Esse outro exemplo aqui é o vírus do tipo RNA, tá? Então a vacina de RNA. Então eu vou pegar desse vírus, eu vou extrair o RNA, lembrando que nós temos o DNA e o RNA, então são coisas diferentes, tá? Então a molécula de DNA, ela tem uma dupla fita hélice, então é muito mais fácil a gente extrair, no caso do organismo que for de RNA também, né? Porque tem um vírus que ele pode ser ou de DNA ou de RNA. Nesse caso, então, a gente vai extrair esse RNA, tá? Nós vamos colocar ele numa cápsula, numa microesfera de lipídios. Para quem não sabe, lipídios é uma estrutura de gordura que a gente chama, ok? E nós vamos inserir isso aí no músculo através da seringa. Então, a gente insere isso na musculatura. O que vai acontecer, então? Dentro da gente, essa microesfera vai entrar dentro da célula, tá? E aí, ela vai pegar ali e vai ser despejado, então, pelo ribossomo lá no citoplasma, porém, ele não atinge a região do núcleo, então não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Essa célula, ela vai reconhecer esse RNA e aí vai começar a produzir algumas proteínas também, tá? Então, ela é identificada pelo ribossomo, porque a função do RNA mensageiro é levar a informação genética para a produção de proteína lá no ribossomo, tá? Então, eles produzem uma proteína, ela é sintetizada e aí depois esse RNA ele é degradado. Então, o nosso corpo já cria também uma resposta imune se for no caso de uma vacina de RNA. Então, aqui nós temos alguns tipos da estrutura dos organismos que a gente pode utilizar para a produção de vacinas, né? Então, o primeiro seria a estrutura de um vetor viral, ok? No segundo caso, ali nós temos um vírus inativado, que foi um exemplo que eu dei agora para vocês, tá? Nós temos o DNA, uma parte específica do vírus, uma proteína pode ser, ou até mesmo o RNA. Então, são esses tipos que nós podemos aí produzir a vacina.
Eu não vou detalhar essa tabela, mas eu só quero mostrar para vocês aqui que dependendo de cada doença, nós temos um tipo de vacina específica, né? Então aqui a gente está observando, ó, vacinas de DNA, de RNA, o adenovírus, que é um DNA recombinante, tá? Então tudo isso é responsável por um tipo de doença específica, ok? Então a gente pode pensar ali, ó, o organismo atenuado, vírus não patogênico. Então vai colocar um vírus que ele não causa nenhum tipo assim sério de um sério sintoma, sério dano. Então, olha ali, para rubéola, sarampo, cachumba, então é específico para cada tipo de doença, tá? Agora, falando um pouquinho sobre a genética e o coronavírus. Então, entendemos o que é essa vacina, entendemos o que é o soro e vamos ver um pouquinho dessa estrutura biológica do coronavírus. Gente, o coronavírus, ou chamado SARS-CoV-2, ele não é o primeiro desse grupo, né, de vírus a trazer sérios problemas para o ser humano. Nós já temos o SARS-CoV-1, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Nós temos os MERS-CoV também, que ocorreu lá por volta, ó, o SARS-CoV-1 foi lá em 2002, tá? Então teve assim 800 mortes na época, não foi tão impactante como o SARS-CoV-2. E o MERS-CoV foi lá por volta de 2012 e matou 850 e poucas pessoas, tá? Então também, como assim, não ganhou uma ênfase mundial, porque não chegou numa estrutura pandêmica e também não teve tanto de infecções e mortes como a gente tem no SARS-CoV-2, tá? O que a gente tem na estrutura biológica desse vírus? Ó, ele tem uma proteína que é a espícula, tá? Que a gente chama de proteína S. Daí ele vai possuir uma membrana, a estrutura da membrana plasmática, o genoma dele é o RNA, tá? E ele vai possuir esse envelope. Todo vírus basicamente possui a estrutura de um envelope. Então, essa estrutura internamente, o seu material genético é a base de RNA, tá? Isso aqui que eu queria colocar para vocês, porque assim, existe uma conversa, porque o pessoal também não sabe 100% a origem desse coronavírus, o atual SARS-CoV-2, tá? Muitos falam do morcego. O morcego foi o primeiro, assim, o organismo a conter esse vírus. Só que para chegar no ser humano, o que a gente tem? Eles acreditam que o pangolim foi o intermediário entre o morcego e o ser humano. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? O porquê a gente acredita nisso. Nós temos, por exemplo, o SARS-CoV-2, ele foi ali o gato, né? O gato civete, que a gente chama, que foi o intermediário do morcego para o ser humano. E os MERS-CoV foi o morcego, o camelo, para vir para o ser humano. E do ser humano, aí acabar transferindo para os outros indivíduos dentro da população humana, tá? Então, de acordo com pesquisas científicas e a questão da genética, o pangolim é que é o intermediário entre a estrutura do morcego. Aí também não sabe se foi por comer a carne do pangolim ou também se foi por conta da presença no ar do vírus também, que pode ter passado do pangolim para o ser humano. O que a gente tem, então, da infecção, né, do coronavírus? Olha ali, então ele tem sua estrutura de RNA, ele tem duas proteínas, a proteína S e a proteína N. Essa proteína N, ela causa, então, a camuflagem do vírus para o sistema imune. Então, ele permite que o sistema imunológico ele se confunda e ele não identifique para produção do anticorpo, tá? Então, nesse sentido, ele começa a se replicar, ele pode girar até 100 mil cópias, que é onde causa a infecção pelo vírus. Aqui só mostrando para vocês, estou quase finalizando, que é a questão das vacinas que a gente tem, porque também há muitas informações errôneas sobre nossas vacinas, mas nós temos aí que a Coronavac, ela tem o vírus inativo, tá? A estrutura dele. Nós temos a Pfizer, que é o RNA, que vocês viram como é que funciona agora há pouco, e a Janssen, que ela vai ser a estrutura do vetor do adenovírus, tá? Então, cada vacina, ela é uma estrutura diferente, e todas elas funcionam da mesma forma, tá?
Tem umas que tem uma porcentagem maior no termo de eficácia do que outras, mas todas funcionam da mesma forma. Só nesse slide aqui que eu quero que vocês observem por que eles acham que o pangolim ele ele que foi o intermediário do morcego para o humano. Por causa ali embaixo, o material genético é muito mais parecido, os pares de base, o genoma é muito mais parecido, está circulado não, né? Circulado aí em azul, grifado. E o que acontece? A gente observa que eles são muito mais parecidos com o do ser humano do que propriamente com o do morcego. Então, por isso, fazendo esse mapeamento genético, nós conseguimos identificar que o pangolim ele pode ter sido o intermediário e não um morcego. Tá certo, pessoal? Olha só, então eu fico com essa mensagem para vocês: vacinem-se, tá? A vacina ela salva vidas, então é muito importante que todos os jovens, todos os adultos aí, eles acabam indo vacinarem quando oferecido, quando permitido para eles, tá bom? Vamos lá, pessoal, que a gente já está vencendo, logo logo nós vamos voltar, já estamos voltando à normalidade, tá bom? Então fica aqui na sala de biologia, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco eu retorno com a aula de química, hein? Quero ver todos vocês aí no YouTube novamente. Até mais, abraços!